Inteligência comercial para clínicas. Como vender sem vender? Essa é a nossa proposta desse diálogo de hoje. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo ao nosso Top 2 dos 3 temas mais votados. Então vamos lá. A gente, quando pensa em vendas, a gente pensa nisso, né? Em alta performance. Como que a gente consegue alcançar uma alta performance dentro desse contexto, né? Da área da saúde, quais são os limites, o que a gente pode fazer para melhorar. Então, obviamente, a gente pode se ater à questão do mindset, né? Porque se eu falo de inteligência comercial, basicamente eu estou introduzindo o ser humano nessa história, né? Se eu falo de inteligência, tudo bem, a gente tem hoje em dia inteligência artificial, mas até então eu costumo dizer que a máquina é burra. Quem é inteligente é o homem que cria a máquina e que ensina a máquina, porque até mesmo a inteligência artificial precisa ser ensinado pelo homem. Para ela aprender, o homem precisa verificar se aquilo condiz, né, com o lado humano, se está alinhado com o comportamento humano. Então, a inteligência artificial veio para atender o humano, só que é o humano quem tem que ensinar. Então, por isso que eu gosto dessa expressão, inteligência comercial, porque a gente introduz o ser humano no assunto, né, no contexto. Então, logo, eu preciso começar com esse primeiro elemento, que é o próprio mindset, né? De uma inteligência adequada ao trabalho que a gente está fazendo. O segundo elemento, que é a persona, né? Para quem nós estamos dedicando esse trabalho, quem se beneficia desse trabalho, né? De inteligência comercial. E aqui a persona, ela vem para retratar o que até então a gente sempre chamou de público-alvo. E agora a gente entende que por trás de uma fatia de mercado, que o público-alvo quer dizer, nós temos, na verdade, uma pessoa que ela não quer se entender como número, ela quer ser vista, ser ouvida, ser percebida. E ela também quer passar as percepções que ela está tendo a respeito do seu atendimento para o seu interlocutor, né? Então, isso é bem importante. E a gente tem aqui o funil de vendas, que nada mais é do que eu te questionar. Você tem um processo de vendas? Esse processo de vendas, ele funciona adequadamente, né, na sua clínica? E só que para isso, para a gente poder entrar nesse assunto, eu quero deixar essa mensagem bastante instigante, né, que é o que está escrito aqui mesmo, né? Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. E tem sido muito interessante, porque nesse período agora de pandemia, nós temos sido testados. E a gente nunca consegue entregar aquilo que a gente não tem. E em momentos de crises, a gente, na verdade, nós continuamos sendo as mesmas pessoas e os sentimentos que a gente tem, eles amplificam. Então, isso que você está vivendo não é porque é por conta da crise, é porque você é assim, só que agora a crise colocou um holofote sobre o que você é. Então, se você está conseguindo, nesse momento, resgatar uma força interior, uma energia, né, para poder se reinventar, aprender coisas que você até então deixava de lado, procrastinava, e agora, né, por uma questão de necessidade, você está conseguindo colocar em prática, então parabéns, porque você é uma pessoa letrada dentro do século XXI. Você não faz parte dos analfabetos, né? Porque você está aqui hoje, você é médico, você atua na área da saúde, mas você está aqui hoje, né? Se abrindo para um novo skill, né? Porque se abrindo para uma competência, uma nova competência, e isso é muito importante. Dentro dessa questão do mindset, eu quero trazer uma provocação aqui, né? Então, você é médico, você é doutor, o que te impede de ter essa tal alta performance comercial que você está buscando? Então, a história do mindset, ela é importante, né, na nossa vida, porque se eu quero ter uma inteligência comercial, eu tenho que entender que o inteligente sou eu. Então, aqui eu trago 4 pontos fundamentais, né, que eu acredito que eles realmente atrapalham muito no dia a dia a desenvolver essa inteligência comercial. Primeiro, é a sua própria definição do que é vendas. O segundo, gente, minha imagem aqui, ela bloqueou aqui para mim. Vocês estão conseguindo me ver?
Tá tudo bem? Me dei um sinalzinho aí, porque aqui fechou a minha imagem, eu fiquei pretinha. E aí eu não sei se vocês estão me vendo ou estão me ouvindo. Tá tudo bem? Ok. Então deixa eu... Pronto, ajustei o que precisava. Ok, pessoal, obrigada, viu, pelo feedback. Quando a gente pergunta e vocês respondem rápido, assim, ajuda tanto, vocês não imaginam. Primeiro que eu sei que tem gente aí, não tô aqui sozinha. E segundo que é um feedback técnico aqui para a gente poder saber se tá, né, se tá tudo fluindo bem. A segunda questão que atrapalha demais o desenvolvimento dessa inteligência comercial é o medo do julgamento do outro. Né? Então, essa questão de você achar, né, você pré-julgar o que o outro está pensando a meu respeito, que eu estou sendo mercenário, que eu estou sendo mercantilista, que eu estou super indicando, que eu tenho um conflito de interesse. Então, esse medo do julgamento do outro, ele é uma grande barreira. E é muito interessante, assim, porque para fazer essa aula, eu procurei colocar aqui. Claro que tem fundamentação, né, literária, né? Eu vou citar os livros aqui para vocês. Mas, no entanto, muito daquilo que a gente vê, a gente vivencia junto com os médicos no dia a dia. Isso é tão forte que hoje mesmo eu fiz uma consultoria e a médica me perguntou, assim, abertamente, falou assim, Silvane, porque no nosso processo aqui de consultoria online, nós temos feito 3 encontros, assim, né, o nosso programa aqui tem sido feito, nós temos feito 3 encontros. E hoje foi o 3º encontro dessa médica que eu atendi hoje, e ela me pediu, ela falou assim, Silvane, faça uma avaliação, né, assim, sobre nesse nosso 3º encontro, assim, o que você observou? E o meu feedback para ela foi literalmente do aspecto comercial. Eu falei assim para ela, falei, doutora, no nosso segundo encontro, nosso primeiro encontro, nós fizemos muitas avaliações dos seus números para entender o seu momento, entender quem você é. E olha só que surpreendente, você tem uma das menores taxas de sala que eu já vi em São Paulo, e mesmo atuando na zona sul de São Paulo, onde teoricamente a gente teria uma taxa de sala muito maior. Significa que você sabe administrar muito bem os seus recursos, você tem um financeiro muito bem controlado. Então, o seu problema não é custos, você tem né, custos muito bons. Você não tem problema na questão de ordem técnica. Tudo que você faz, você tem domínio do que você está fazendo, você entende muito bem do que você está fazendo. Só que a gente tem uma questão importante que a gente identificou de receita. A sua receita, ela é incompatível com o público que você atende. Inclusive, você não tem problema de público-alvo. O paciente, o perfil do paciente que você atende é um paciente que a gente poderia fazer muito mais do que a gente está fazendo. Então, logo, nós temos uma questão de ordem comercial. Temos um problema de vendas. Só que, na minha avaliação, esse seu problema de vendas, ele não é causa, ele é consequência. Ele é consequência do quê? De você mesmo. Porque você precisa, nesse período todo que nós passamos juntas, deu para entender que o seu próprio DNA muitas vezes te impede, por esse seu perfil, né? De muitas vezes já vir de uma condição assim, às vezes até mais humilde, ter lutado para ter feito medicina, para ter chegado onde você chegou e não se sentir ainda apta. Então, sofrer da síndrome do eterno aprendiz, de não se sentir ainda apta o suficiente para poder, sabe, atender esse paciente com esse poder aquisitivo, com esse padrão. Tem o fator de você ter vindo do interior, né? E o tempo todo tá sentindo a necessidade de se firmar no seu posto, a sua posição enquanto médica. Então, em que horas que você vai se sentir totalmente preparada? Que horas que você vai se sentir totalmente merecedora de tudo que você conquistou? Olha a sua infraestrutura, você não tem problema de infraestrutura, o seu paciente ele chega aqui, ele sente empatia com você, porque o ambiente que você oferece é um ambiente para ele muito familiar, é parecido com o que ele vivencia, né, no dia a dia dele, né, a experiência está muito bem construída. Então, de tudo, o diagnóstico todo da questão estava concentrado nela, nesse mindset. Então, essa questão, sabe, do medo do julgamento do outro, a questão da falta de habilidade na negociação, por você achar que você não sabe negociar, falta conhecimento em negociação.
né? Então, tudo isso aqui deixa o médico inseguro na hora de indicar, na hora de trabalhar. E será que isso é verdadeiro na sua vida? Será que esse medo, ele procede dessa insegurança, da falta de habilidade de negociação? E aqui, o quarto item, que é você bloquear o seu próprio talento. Nossa, o que é isso, Silvane, bloquear meu próprio talento? Eu sou médico, meu talento é ser médico. Mas você só tem um talento? Será? E é muito interessante, porque quando a gente faz, dentro da nossa escola de gestão aplicada, nós temos, né, a aula de perfil comportamental. E quando a gente faz uma análise de perfil comportamental, o que é essa análise de perfil comportamental? São algumas avaliações, né, de testes de psicologia comportamental que identificam alguns padrões de comportamento, especialmente de comportamento. E a gente vê lá, eu uso muito uma ferramenta chamada DISC são 4 letras, que mostram aqui alguns padrões desses perfis. Então, tem a letra D, que é aquele perfil, assim, altamente executor. Então, para esse médico se ver vendedor, esse médico que tem um perfil D, para ele é mais fácil. Ele já se vê mais fácil vendedor. Então, é um talento que ele tem. Ele também tem uma competência ali já de negociação. Mas para um perfil I, do DISC, que é de influência, se ver vendedor, metade se vê, metade não se vê. Porque o influenciador, ele fala fácil, ele se comunica fácil. Só que tem alguns influenciadores que, mesmo com todo o talento de comunicação, ele não se vê vendedor. E aí, quando a gente dá um feedback para ele, a gente fala, você tem um talento de vendas, só que é uma venda de relacionamento. Talvez, diferente do dominante, né, da letra D, você não seja aquele desbravador da venda, né, que esteja disposto a levar um não, a bater porta a porta para fazer uma venda. Mas você tem uma venda por influência, uma venda por relacionamento. Então, se o cliente ou o paciente chegar para você, você vai se sentir mais confortável nessa condição. Então, olha que interessante a gente ir descobrindo, sabe, essas questões. E a letra C, que é o da conformidade, né, que é aquele perfil mais analítico. Ele faz, sim, vendas. Ele faz uma venda técnica. Então, quantos engenheiros a gente conhece que trabalham, tem um perfil mais analista, trabalham no setor de vendas, porque eles são ótimos projetistas de ouvir, eles ouvem muito bem os problemas, as questões dos seus clientes, dos seus pacientes, quando ele é médico, e consegue elaborar ali um plano de sucesso, um plano vencedor ali para aquele paciente. E o E, que é da estabilidade, diz que, falei do D, do I, do S, eu pulei o S, desculpa. O S, que é de estabilidade. Esse perfil, que é um dos mais recorrentes dentro da área da saúde, ele tem um super talento, que é o da empatia. Ele já vem com esse talento já dentro dele. Só que aí ele se bloqueia, porque o fato dele se colocar tanto no lugar do paciente faz com que ele tome as dores do paciente e se perca ali no meio do caminho, se confunda, a ponto de, às vezes, ele optar por perder para deixar o outro ganhar. Então, na área comercial, você precisa ter consciência de qual é o seu perfil comportamental para poder trabalhar e desbloquear o seu talento. Porque se o seu talento é de empatia e você entendendo que ser empático demais, isso prejudica o seu lado comercial, é você passar a olhar para metade do copo cheio. Não é o contrário. Você ser totalmente, altamente empático, ser um líder servidor, né, ser uma pessoa que está a serviço da outra, você tem um lado comercial aí muito interessante que pode ser bem trabalhado, que é justamente a empatia. É só não deixar ela te atrapalhar no aspecto comercial. É o contrário. É você aprender a desenvolver uma comunicação mais assertiva. Se você conseguir verbalizar aquilo que você está sentindo a respeito do paciente, você sentiu que o paciente está inseguro, você sentiu que o paciente está com medo e consegue verbalizar isso para ele mesmo, olha um gatilho fortíssimo que você está trabalhando aí, no sentido de usar a empatia a seu favor. Porque você está ajudando que o paciente ele chegue à conclusão sozinho. Quando você chega e verbaliza o sentimento dele, isso cria uma conexão que não tem preço. Você chegar para o paciente e falar assim, olha, eu estou observando que você ainda está inseguro, ou que você não está tão seguro quanto ao que eu estou te explicando, ou que você ainda está com alguma dúvida. Quando você verbaliza a emoção do paciente, você está desbloqueando o seu próprio talento.
Então, infelizmente, essas questões aqui, elas atrapalham muito no dia a dia. E a gente precisa primeiro tomar consciência delas para que algo seja feito. Então, vamos lá. Para você, já que a gente falou que essa questão da definição do que é vendas, ela é um bloqueio, né? E ela atrapalha demais essa nossa concepção, né? Essa questão do mindset, eu te pergunto, para você, o que significa vender? Significa que vender é levar vantagem? Significa que vender é barganha? Significa que vender é aquele momento ali em que você passa o preço e o paciente te pede um desconto? Significa que você vai ter que lidar com números e você não gosta de números? Significa que você vai falar de números ou passar um valor do tratamento do seu paciente? Significa que você está diminuindo a nobreza da medicina? O que significa vender para você? Ou vender para você significa que é o alvo de tudo que você está fazendo, né? Porque existem os extremos. A gente aqui, quando fala em vendas, a gente está falando de mindset, eu tenho de 8 a 80, né? Então, o que é isso para você? E eu tenho uma notícia para você. Na área da saúde, nós não vendemos. Nós orientamos. E para sua surpresa, e para de muitas pessoas, isso também é vender. Olha que interessante essa relação. Olha a gente chegando aqui a um ponto de intersecção entre saúde e o lado comercial da história, né? A inteligência comercial. A inteligência comercial está aqui. É você compreender esse princípio que realmente nós não estamos aqui para vender, sabe? Para poder empurrar para o outro aquilo que não é necessário, aquilo que ele não quer. No entanto, o inverso é verdadeiro. A pessoa que vem até você, ela não pode sair da sua presença sem a certeza de que tudo que é necessário foi abordado, sem bloqueios, sem barreiras, porque muitas vezes, infelizmente, os médicos deixam o dinheiro se interpor entre ele e o paciente, ficar no meio entre ele e o paciente. E aí você acaba não sendo o médico pleno e completo que você poderia ser, porque você deixa esse mindset ficar ali te consumindo. E aí você entra nessa neura de fazer pré-julgamento. Será que o paciente está pensando mal de mim? Será que o paciente pode pagar? Será que ele está fazendo mau juízo, né, dessa situação? Está achando que eu estou super indicando, com conflito de interesse? E não é. Por isso que o princípio aqui da inteligência comercial é você seguir um processo da escuta dirigida. Nós estamos diante de uma questão puramente de comunicação. Então, é muito importante para que a gente possa orientar, a gente também saber o que a pessoa está buscando. Então, por isso que eu comentei lá com vocês, que para a gente poder desenvolver uma inteligência de vendas, nós precisamos pensar no mindset, mas também isso conectado à persona. Quem é o indivíduo que está na minha frente? Eu o conheço o suficiente para poder chegar ao ponto de orientar? Então, na área da saúde, nós não vendemos, nós orientamos. E isso também é vender. Só que agora, você consegue perceber que essa palavra vender, nesse contexto, ficou bonita? E aí que está a questão do mindset do médico. Para muitos médicos, vender é uma coisa feia. Só que ela se torna feia de acordo com o significado que ela tem para você. Se muda o significado, muda o resultado. Olha que interessante. Será que agora você já consegue enxergar a venda como algo positivo, como algo bonito? Por que disso? Porque vender é da natureza humana. Já dizia o título do livro de Daniel Pink, que é um livro que eu recomendo para você, doutor, tá? O nome do livro é Vender é da Natureza Humana. É um livro sensacional para quem, porque eu tô vendo aqui, tá? Tô vendo umas perguntinhas aqui. Aqui, olha, a Flávia falando que se é possível mudar esse padrão comportamental. Sim, a mudança comportamental, ela precisa encontrar sentido. Então, assim, você vê sentido em alguma mudança? Em seguida, você tem que buscar o caminho. E aqui, então, eu estou sugerindo a vocês uma leitura, além desse nosso encontro, obviamente, que já vai te ajudar nesse processo de transformação. Também essa leitura vai te ajudar.
A Juliana está dizendo que os slides está perguntando se os slides estão passando, porque para mim está pausado no slide em que tem o termômetro. Bom, agora eu estou num outro slide que tem um médico apertando a mão de um paciente. Juliana, será que está bom para você? Tá, então vamos lá. Então, gente, eu gosto muito desses significados, tá? Para a gente desmistificar aí um pouquinho as outras questões. Que vender é um processo e não uma ação específica. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes eu chego em alguns consultórios, em algumas clínicas, e vem me pergunta assim: ah, quanto que a pessoa que fica no orçamento da minha clínica tem que receber de comissão? E aí eu procuro chamar uma atenção. Claro, merece, tá? Quem aqui faz orçamento em clínicas, tá? Tem que sim ser remunerado, tem que ter ali esse pensamento, né, de incentivo. No entanto, para a gente manter um alinhamento entre quem está aqui conosco, que trabalha no setor de orçamentos, e quem é médico e tem uma pessoa que trabalha no setor de orçamentos, ou está pensando em ter uma pessoa nesse setor, a gente tem que entender que essa pessoa, ela não é a única responsável pela venda. Não é. Ela é responsável por uma etapa da venda, que é a etapa de fechamento. Agora, quem aqui trabalha ou já trabalhou num setor de orçamento de clínica, vai concordar comigo, porque eu já fiquei nessa posição inúmeras vezes. E a gente percebe a diferença do paciente que vem do médico A, do médico B e do médico C. O paciente de um determinado médico, ele chega num estado que a gente chama de chegou comprado, né? Porque eu chego ali, eu simplesmente tenho que passar o orçamento para aquele paciente, tratar o valor, mas ele já está comprado na ideia. Isso é uma prova viva de que a venda não está acontecendo ali. Ela já aconteceu muito antes, porque ela é um processo. Ela aconteceu tão antes que ela começa na casa do paciente. De acordo com o tipo de indicação, quem indicou, se ela foi para a internet, porque mais de 80% dos pacientes recorrem à internet após receber uma indicação, então vai depender do que ela viu lá, do que ela percebeu em termos de qualidade, da concepção na mente dela, do quanto aquele profissional é autoridade no assunto que está fazendo, né, daquele assunto que se trata. Então, a venda, ela é um processo, ela não é uma ação. Aí depois, quando vem para a clínica e passa por toda a experiência, a jornada do paciente, passa pela consulta, que é o momento auge de todo esse processo, o momento auge é o da consulta. Então, a forma como você conduz essa consulta, como aquilo faz sentido, o quanto que você consegue, por meio da sua comunicação, se fazer compreendido pelo seu paciente. Ele está entendendo o que é necessário para ele? Lembra que venda é orientar. Então, ele está sendo muito bem orientado, você está usando meios didáticos, de modo que ele compreenda o que é necessário para aquela situação, de modo que a experiência faça com que ele perceba o quanto vale o seu trabalho, para que na hora que a menina do orçamento, né, que a gente geralmente chama assim, a menina do orçamento for passar o preço, ele se surpreende e fala assim, nossa, eu achei até que custasse mais. Então, observem que existe uma trajetória, por isso que eu coloquei esse caminho aqui nesse slide. Ele foi proposital, para poder ilustrar na sua mente que existe um caminho e não uma fórmula mágica. Para quem veio aqui para essa aula esperando um beabá, uma fórmula mágica, desculpe te frustrar. Eu consigo te orientar também, te conduzir pelo caminho. Mas assim, dizer que vai ter uma única forma de você fazer, isso seria realmente uma grande imprudência, né, da nossa parte. E é assim que a gente associa a medicina e a parte comercial. O que pode atrapalhar a sua abordagem com o paciente, né, na hora de vender? Quais são os dois maiores medos do médico na hora de trabalhar a parte comercial? O primeiro deles é o medo do não, e o segundo erro é ansiedade pelo sim. Então, essas duas situações, elas podem te bloquear. E como que eu faço para que isso não me atropele, né? Isso não me restringe o meu resultado? Fazer planejamento. Se você faz uma pesquisa prévia de quem é de fato o tipo de paciente que você atende,
Prepara o seu vocabulário para poder alcançar o coração desse paciente. Então, se você se prepara antes para isso, você vai dosando essas duas questões. E a prática, que leva à perfeição. No seu livro Rápido e Devagar, o Daniel Kahneman, que é, né, um prêmio Nobel de Economia de 2012, ele fala muito a respeito disso. A gente olha para um médico tão apto naquilo né, no procedimento, tão hábil com as suas mãos, com aquilo que sabe, né, que aprendeu a fazer, a gente tende a achar como paciente que o médico nasceu sabendo. E na realidade foi a prática que levou a essa perfeição. E se você se permitiu ao longo de anos se tornar uma pessoa tão capaz naquilo que você está fazendo, por que você não se permite passar pela curva de aprendizado do aspecto de comunicação e do aspecto comercial? Aceite passar por essa curva de aprendizado também aqui. E uma outra questão que atrapalha demais os profissionais nessa hora, né, da hora de precificar, na hora de passar um preço, é a sua própria relação com o dinheiro. E muitas vezes a gente não tem consciência disso. E é importante adquirir essa consciência. E aí vem aquelas questões. Como que você lida com o dinheiro? Quem é você nessa história? É assim, tipo, nossa, eu não mereço cobrar esse valor, né? Eu ainda não estou preparado tecnicamente para poder colocar o meu serviço nesse preço, ou eu ainda não tenho o cliente ideal para poder cobrar esse preço. Ou o dinheiro, ele não é tão importante assim, eu me realizo com a medicina que eu faço, né? O dinheiro não é o mais importante. Ou ainda, não, o dinheiro é uma consequência do que eu faço. Então, são várias as linhas de pensamentos. Eu não estou aqui para pré-julgar, eu só estou aqui para te questionar se essa linha que você segue, ela te favorece ou ela não te favorece. Ou ainda, você é da linha que o dinheiro é o mais importante de tudo. Porque eu também me deparo com esse tipo de profissional. E como eu falei, não estou aqui para fazer juízo de valor, estou aqui para te questionar, para você adquirir consciência, para poder, então, entender o quanto que está te favorecendo ou não. No entanto, eu me deparo com isso aqui, sempre, no meu dia a dia, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é um diagrama que, quando a gente vai tomar uma decisão, se a gente mantém essas 4 equações, esses 4 itens aqui em equilíbrio, nós nos tornamos mais felizes, que é uma técnica japonesa chamada Ikigai, que significa razão de viver. É uma técnica para você encontrar o seu propósito. Então, para que você desbloqueie o seu lado comercial, é importante que você se questione. O que você faz? Te preenche, te traz nesse coraçãozinho, te traz uma satisfação pessoal, você faz com amor, você faz com paixão, isso te realiza. O que você faz, que é o troféu, te desafia o suficiente, te abre a possibilidade de você desenvolver o seu talento, aquilo que você nasceu para fazer, você sabe, você se sente competente o suficiente, aqui é a competência para fazer o que você faz, é o seu talento. O que você faz te remunera satisfatoriamente bem? O que você faz deixa um legado para o mundo, que é esse mundinho que está aí, né? Você consegue fazer tudo isso deixando uma contribuição social, fazendo bem para as outras pessoas? Isso aqui que é a parte interessante. Quando nós fazemos o coraçãozinho com o troféu, nós fazemos o que gostamos e desenvolvemos o nosso talento, isso é o que nós chamamos de paixão. Quando nós fazemos o nosso talento, né, desempenhamos o nosso talento e somos remunerados por isso, isso aqui é a nossa profissão. Quando nós fazemos o que gostamos, e deixamos um legado para o mundo, que é o coração mais o mundinho ali, isso é a nossa missão. E quando nós fazemos deixamos um legado para o mundo, que é o mundinho, com o aspecto ali do financeiro, significa que nós estamos exercendo a nossa profissão. O que eu quero dizer com isso? Que quando falta um desses elementos,
o profissional não se sente completo. E nas consultorias que eu realizo, nos treinamentos que eu desenvolvo, é muito comum eu pegar médicos que têm 3 pontos de intersecções resolvidos, mas o ponto financeiro não está bem resolvido. Então, a gente percebe o médico ali não tão satisfeito, não tão pleno. Então, essa relação com o dinheiro, ela precisa ser pensada. O que diferencia um ser humano do outro é a dose, é a potência que você quer dar em cada um desses elementos, é o grau de paixão que você quer alcançar com aquilo que você está fazendo, é o grau de desenvolvimento do seu talento, é o grau de contribuição para o mundo que você quer deixar e também a quantidade de recurso financeiro que você quer obter. Nós não estamos aqui para fazer juízo de valor. No entanto, você se preocupar com o equilíbrio das 4 situações faz com que você alcance essa inteligência comercial. E agora eu vou trazer esse exemplo novamente do dia de hoje. E depois, nesse terceiro encontro, né, que hoje foi o terceiro encontro da médica que eu comentei com vocês, o que ela me falou? Ela falou assim, Silvane, depois que eu entendi os meus números, depois que eu observei o quanto eu estava me desvalorizando perante o meu paciente, de não cobrar o valor que deveria ser cobrado, eu então comecei a me posicionar melhor diante do meu paciente. Aí ela me deu até um exemplo, sabe? De uma paciente, assim, altamente demandante, né? Assim, que ficava mandando milhões de mensagens, exigindo um monte de coisa para ela. Mandou uma mensagem num dia super tarde da noite. E aí ela falou assim, né? Assim, chamou a pessoa pelo nome, falou, olha, fulana, né? O nome da paciente, falou assim, eu estou me preparando para dormir e te respondo amanhã, tudo bem? Porque não era nada urgente. Ela fez ali uma classificação de urgência, não era uma urgência, então ela se posicionou assim. No dia seguinte, ela contou por mensagem, ela explicou para a paciente, falou assim, olha, como nós estamos há muitos meses sem nos vermos, eu recomendo que a gente faça uma teleconsulta para que eu avalie, né, como você está, você vai me contar em detalhes como você está se sentindo, podemos agendar? Então, ela se posicionou, coisa que antes dela adquirir essa consciência do quanto ela estava se anulando, do quanto ela não estava se valorizando, ela não faria. São aspectos simples do dia a dia de um médico, mas que são infelizmente recorrentes e que dentro de um montante podem prejudicar muito o seu resultado, simplesmente por uma falta de autovalorização. Simplesmente por achar que eu preciso valorizar demais o coração, o troféu, o mundo e não vou manter uma relação saudável com o dinheiro. Então, aqui não é o princípio do mercantilismo, e sim o princípio do equilíbrio, porque Ikigai é isso, é você encontrar uma razão de viver dentro do equilíbrio que você possa conseguir. Se você anular uma dessas questões, você um dia a sua vida, o seu bem-estar vai te cobrar. E em negociação, como chegar ao sim com o seu paciente? Bom, num aspecto de venda tradicional, nós temos aqui o foco na apresentação do tratamento. E o quanto que isso impacta o médico? Gente, eu posso dizer que impacta muito, tá? Então, observe que se eu estou começando aqui nesse lado, né, esse slide tem toda uma área branca, significa que eu vou completar essa área branca. Então, se eu comecei por aqui, significa que essa é a primeira etapa, né, a primeira versão de uma venda. Então, uma venda tradicional, como que ela é? E ainda hoje eu vejo muitos médicos fazendo essa venda tradicional. É aquela história assim, o paciente, ele vem e tem um problema. Aí você apresenta ali para ele um plano de tratamento. E aí o paciente apresenta uma objeção. O que é uma objeção? Ele apresenta uma dúvida, ele apresenta uma desconfiança. Ah, não sei, doutor, isso não tá caro? Ah, não sei, doutor, isso é bom mesmo? Tudo isso é objeção, tá? O não que ele te dá é uma objeção, a dúvida que ele te apresenta é uma objeção, né? Aquela escapadinha assim, ah, vou pensar, isso é uma objeção. Então, numa venda tradicional, quando um paciente ou um cliente apresenta uma objeção, o médico, ele tende o quê? A se firmar ali na área técnica. Não, mas você vai gostar porque o produto que eu uso é um produto muito bom. O produto que eu uso é um produto de alta qualidade. Não, porque a técnica que eu vou utilizar em você é uma técnica diferenciada. E aí,
o médico acha na sua, né, humildade comercial, vamos chamar assim, que está fazendo o melhor, está fazendo o correto. E, no entanto, sabe qual que é a sensação que se dá quando você adota esse princípio, essa forma de abordagem? A sensação que dá como paciente é que você está insistindo comigo. Às vezes eu não tenho nem consciência disso, mas intuitivamente é a sensação que dá. Que quanto mais você defende o produto, a técnica, o lado técnico, parece que você está insistindo comigo. Então, por isso isso é visto como uma venda tradicional. Isso aqui, a palavra tradicional está aqui como bonitinha, tá, gente? Para falar que isso é o jeito antigo de fazer, tá? Então, entendam venda tradicional como o jeito antigo de fazer. Então, se você ainda está no jeito antigo de fazer, isso é muito comum ainda nos dias de hoje, repense a sua abordagem, tá? Então, eu só quero dizer que essa venda tradicional, ela só não é mais suficiente, mas ela tem o seu lugar. Ela só não é mais suficiente. Ficar somente pautado nela não é suficiente. E aí nós temos a venda moderna. Como que essa venda moderna funciona? A venda moderna, ela tem o foco na experiência. Então, você vai procurar proporcionar memórias no seu paciente. E como que a gente proporciona memórias? Através dos 5 sentidos. Né? Então, se aquela experiência sensorialmente foi agradável, né? Ele se sentiu acolhido, o paciente se sentiu mimado, né, no bom sentido, né? Ele foi muito bem recebido, ele percebeu que as pessoas estavam atentas a ele recebeu atenção. Então, tudo isso ele foi preparado, a jornada dele foi muito bem estruturada. Então, você está alcançando o segundo nível da venda, que é o nível da venda moderna, que é você adicionar, além de todo o benefício técnico que esse paciente vai adquirir e alcançar com você na sua clínica, ele também vai receber uma atenção e a experiência sensorial dele vai ser positiva. Só que vocês estão observando que tem mais um espacinho aqui, né? Então, significa que cabe mais um nível aqui. E aí, então, nós estamos trazendo a venda que se sobressai a tudo isso, que é a venda por influência. E como que essa venda acontece? Ela possui o foco na conexão. Para quem assistiu a minha aula de neuroatendimento, nós chamamos isso de neurovendas, né? Ou influência, que é o foco na conexão, em que você se torna um expert em paciente. Um expert em paciente, não um expert em doença. Na venda tradicional, você é um expert em doença. Na neurovendas ou na venda por influência, você é um expert em pessoas, você é um expert em gente, no paciente. O paciente é tudo para você, no sentido integral da palavra. Nessa neurovendas ou nessa venda por influência, você sabe fazer mapeamento das emoções do paciente, você não ignora o sentimento que você está observando, né? Você sabe, você identifica se o paciente está alegre, se ele está com raiva, se ele é um paciente que está neutro nessa história. Muitas vezes esse paciente ele acaba sendo o pior de todos, né? Porque ele não expressa se ele está se sentindo bem na situação ou não está. Então, esse paciente ele vai embora com uma percepção ruim e não se manifesta. Então, quando o paciente ele se neutraliza, é nossa função poder extrair dele alguma percepção, sabe? É importante a gente fazer leituras de pacientes, utilizando a avaliação corporal, né, das expressões corporais, tudo isso é muito importante. Ou se ele também está frustrado. Esse mindset do paciente, ele também vai determinar o seu resultado, da sua taxa de conversão, tá? E aqui eu trago para vocês, então, 9 técnicas para você compreender além das palavras. Interessante isso. Olha, ele voltou. 9 técnicas para você poder compreender além das palavras. Eu vou, antes de voltar aqui, de fazer essa parte da técnica, deixa eu verificar aqui um pouquinho das perguntas, tá? Deixa eu ver aqui alguns comentários. Deixa eu pegar aqui.
Se o médico tem o seu ponto fraco, a negociação, e tem a sua equipe, por exemplo, a secretária que faz isso bem, isso está errado? Olha, doutor José Armando. Ontem o doutor José estava aqui com a gente. Que bom, seja bem-vindo novamente. Como eu falei, a venda, ela não se restringe a uma etapa, ela é um processo. Então, se dentro do momento auge, eu brinco, sabe, que o momento da consulta é onde o show acontece, porque é o momento mais esperado pelo paciente. Então, se ali ele não for influenciado o suficiente, pode ser que a etapa seguinte não tenha força para segurar aquela má impressão ou aquela neutralidade toda que o paciente, sabe, assim, ele saiu da consulta, mas ele não saiu encantado o suficiente. Ele não saiu compreendendo tudo o suficiente, porque tem muitos médicos que sabem demais, mas tem uma dificuldade para poder transmitir o conhecimento para o paciente. E se o paciente sai sem entender o que ele precisa, né, qual é o caminho correto, o que vai acontecer? Ele não vai fechar o tratamento ali. Por isso que muitas vezes, isso muitas vezes justifica aquelas situações assim, que às vezes a gente tem no mercado um médico que sabe muito menos do que, não é o seu caso, do que um outro médico, tá? Só que ele tem uma performance comercial muito superior, porque ele acaba sendo muito eficaz na comunicação dele. E às vezes eu tenho um médico que ele sabe demais e na comunicação dele ele tem dificuldade em transmitir o conhecimento. Então o paciente sem entender, ele também fica sem fechar. Ele às vezes busca uma outra alternativa, né? Então, ou a gente falhou na transmissão do conhecimento, ou a gente falhou na experiência do paciente. Então, como a venda é um processo, a minha resposta, estou diagramando que a questão de estar errado, não é estar errado, não é que está errado, mas compromete. Você fica, digamos assim, enfraquecido nesse pilar, tá? Então, eu preciso ter todos os meus pilares da venda, toda a minha jornada fortalecida. Nívia, falando o seguinte, quando bem orientado, facilita muito bem o financeiro. É isso mesmo, concordo. Aí a Juliana está dizendo, super verdade, essa questão, né, do médico precisar realmente influenciar bastante ali, né, o paciente. O paciente tem que entender, o processo de vendas, ele é um processo de comunicação. É o quanto você consegue desenvolver essa habilidade de transmitir o seu conhecimento e fazer o paciente entender o que ele precisa, o que é bom para ele. Lembra que venda é orientação? A gente não vende, a gente orienta. Então, o paciente, ele vai entender o que é importante para ele, qual é o melhor a ser feito naquela situação. Então, para que a gente, aí uma boa notícia, doutor José, aqui a gente tem 9 técnicas para você poder melhorar a sua comunicação e se fazer entender, tá? Então, como é que a gente consegue abrir o coração do paciente para aquela informação que a gente tem para, né, a gente tem para passar? Então, um caminho, uma técnica é você utilizar o recurso do elogio. Então, você elogiar o paciente, né, de forma genuína, não sai elogiando aquilo que tá ruim não, viu, gente? Elogia aquilo que você realmente percebeu. De repente, o paciente ele tá num bom estado emocional, ele tá leve, ele tá feliz. Elogie isso. Puxa, tô te sentindo muito bem hoje. Olha como isso já muda, deixa o dia ainda melhor desse paciente. Nossa, tô vendo assim o quão você tá bonita hoje, né? Então, isso também ajuda o paciente a se abrir para o processo. Então, isso também é uma técnica, desde que feita genuína, ela vai te favorecer, ela vai favorecer o processo. Uma outra técnica para você poder desenvolver o lado comercial na história, o rapport, né? Que a gente traduz aqui como um espelhamento. Então, o que é o rapport? É o paciente ele encontrar ponto de empatia com você. Então, se de repente, por exemplo, você pode usar esse recurso de forma física, tá? Então, vamos supor que o paciente ele esteja de braços cruzados. Você cruza o seu braço também, e para que você consiga melhorar o ambiente né, ali do entendimento da comunicação, você pode ir descruzando o seu braço lentamente, que esse processo de espelhamento, esse espelhamento vem da expressão neurônio espelho, vai fazer com que o seu paciente também descruze o braço e se abra mais para o processo. Porque você olha para uma pessoa, você vê ela de pernas cruzadas, braços cruzados, significa que ela está fechada. E é bom quando você ajuda ela a se abrir para o processo. Porque o corpo fala muito, tá, gente? Então, as expressões corporais podem estar alinhadas para que ele se abra ao processo. Esse espelho neurônio, ele é tão verdadeiro, né? Esse neurônio espelho, ele é tão verdadeiro que se eu
bocejar aqui, vai ter um tanto de gente aí em casa bocejando também. Se eu olhar para o relógio aqui, para ver as horas, eu tô sem relógio porque eu tô dentro da quarentena funcional, viu, gente? Sem usar nada aqui porque estamos na quarentena, né? Respeitando aí as orientações de biossegurança. Mas se eu olhar aqui para o relógio, vai ter um tanto de gente olhando para o relógio também. Então, isso aqui funciona muito no dia a dia, só que não pode ser artificial. Você não vai fazer igual aquela propaganda da TIM, né? Que tem o Blue Man lá, que sai copiando todo mundo. Então, não, você vai fazer isso de forma sutil, com situações que te favoreçam, né, assim, a gerar um ambiente agradável. Então, se a pessoa está com medo, toda fechada, então você pode usar essa técnica para poder ajudar a pessoa. A questão da voz, da modulação da voz, tá? Vejam bem, quando você chega num ambiente e tá todo mundo alvoroçado naquele ambiente, e aí você chega falando tranquilo, falando calmo, você vai mudando a frequência daquele ambiente e as pessoas vão ficando, sabe, mais parecidas com você. Agora, se você chega num ambiente que está calmo e chega falando alto, chega agitado, gritando, falando não sei o quê, olha como você muda a frequência também do ambiente. Então, você usar o seu tom de voz para acalmar o seu paciente, para despertar confiança no seu paciente, porque se eu falo num ritmo adequado, né, numa altura de voz adequada, então tudo isso desperta, né, confiança e fica tudo muito bom ali, né? Você também está ajudando o paciente a se abrir para o processo. Se você é um profissional que possui uma excelente reputação social, isso faz também com que o paciente se abra para o processo de vendas, ele queira fechar com você, né? Então é a questão da sua reputação. Eu costumo usar uma expressão que é assim: o resultado do profissional é proporcional à reputação social que ele tem. Então avalie a sua reputação. Agora eu tenho uma notícia para você. Reputação precisa ser comunicada. Então, reputação, primeiro que o significado de reputação é aquilo que falam quando você sai da sala. O que as pessoas estão falando a seu respeito? E além disso, você também precisa comunicar a sua reputação. Né? Então, se você é uma pessoa que sim, você é reconhecida pelos outros, pelo bem, né, a situação boa que você proporciona, então isso também pode ser, né, assim, digamos, propagado com um bom processo de comunicação. A doutora Thalita está pedindo o seguinte: se eu posso dar um exemplo em dermatologia de espelhamento, de rapport. Vou te dar. Vou dar para dermatologia, vou dar para nutrição, vou dar para cardiologia. Você iria num médico cardiologista obeso? Você iria num médico endócrino obeso? Você iria numa dermatologia com uma pele mal cuidada? Ou com um processo estético mal feito, exagerado? Isso também é um rapport, tá? E na área da saúde, o paciente, ele tende a buscar uma familiaridade com o seu profissional. Então, o rapport eu posso usar sim, no sentido ali de expressão corporal, no momento, mas no sentido de especialidades médicas, o meu lifestyle, o meu estilo de vida tem que ser condizente com aquilo que eu estou oferecendo. Não cabe mais nos dias de hoje, isso também tem a ver com reputação, espelhamento e reputação, a gente só falar. A gente tem que viver o que a gente prega. Eu até falo muito isso, sabe, doutora Thalita, com a minha equipe aqui da Seven, que nós precisamos ser a nossa própria vitrine, né? Então, se eu estou aqui falando de técnicas de bom atendimento, eu quero que a minha equipe atenda muito bem a cada médico que ligar na Seven e entrar em contato com a gente. Sabe, é um esforço nosso todos os dias para a gente poder colocar em prática aquilo que a gente propaga, aquilo que a gente defende, né? Então, essa questão ela é muito importante. Então, esse espelhamento ele também se dá, sabe, na questão do seu branding, da sua marca pessoal. Qual é a marca que você quer deixar, né, para o seu paciente? Em que ponto você quer
que o seu paciente ele seja parecido com você. Até no estilo de comunicação, do jeito que você fala, você vai atrair pacientes mais parecidos com você. Isso também é rapport, tá bom? Obrigada. No caso da reputação, você pode fazer sua própria reputação? Na verdade, não tem outro jeito. Nós fazemos a nossa própria reputação. Ela é construída dia a dia, né? E de acordo com os princípios e valores que nós carregamos, tá? Então, não existe outra forma da gente fazer reputação. Somos nós quem construímos. E a questão também de uma técnica, de você lançar um desafio para o seu paciente. Então, como que pode ser feito esse desafio? Nós temos, né, dentro dos nossos processos de mindset, processos cerebrais, nós tendemos a valorizar o inacabado do que o acabado. Olha que coisa louca na nossa cabeça, né? Então, quando a gente lança um desafio para o paciente, aquilo tende a ser muito marcante para ele. Então, pegando aqui a doutora Thalita, que é dermatologista, você pode lançar um desafio de skincare com o seu paciente. Então, você pode colocar assim para ele, tá? Você fala assim, olha, o seu resultado depende 50% do que eu vou fazer aqui no consultório com você, dos produtos, né, do que você está investindo, e 50% do cuidado que você vai ter na sua casa. No melasma, é muito comum a gente ter essa abordagem. E aí você lançar um desafio. E aí você pode lançar o desafio usando palavras certas. Então, do tipo assim, você se sente capaz de, no seu dia a dia, fazer isso, isso e isso? E aí isso é um desafio. Essa palavra, porque palavra é comando, né, gente? Você está desafiando o seu paciente. Para o paciente que está buscando emagrecimento, né? Para os endócrinos que estão aqui presentes com a gente. Esse paciente, ele é um paciente que precisa ser desafiado. Porque ele precisa manter o seu alto nível de motivação. E o desafio é uma ótima ferramenta para isso. A questão do storytelling, de você aprender, desenvolver a arte da contação de história. Quando você consegue desenvolver um desenho na mente do seu paciente, ele entende o que você está dizendo e ele tem maior chance de fechar com você. Então, doutor José, que está aí com a gente, essa é uma técnica muito importante. Na área comercial, em negociação, eu estou para dizer para vocês que é a técnica mais importante. Para quem aqui é cristão, né? Vou usar esse exemplo, não é porque tem que ser não, né? Mas assim, para quem está aqui é cristão, está acostumado com a Bíblia, sabe reconhecer que, por exemplo, sempre foi, não uma técnica de vendas, mas uma técnica de comunicação e de assessment. Jesus sempre usou por meio de parábolas para poder ensinar os seus princípios. E isso é um storytelling. Então, quando eu venho e falo aqui para vocês, olha, no meu exemplo aqui da Seven, olha eu usando, já vem uma imagem de vocês assim, da Seven. Com a minha equipe aqui da Seven, olha vocês imaginando uma equipe da Seven, sabe? Atendendo o médico, eu acabei de usar um recurso aqui de storytelling, de fazer um desenho na mente de vocês, para vocês fazerem uma associação, porque o nosso cérebro trabalha por associação. E aí o que acontece? Quando você pratica aquela venda tradicional, de fazer, de dar os exemplos para o paciente, colocar muito peso técnico na linguagem com o paciente, você está abrindo mão desse recurso de fazer um desenho na mente do paciente. Porque você fica ali desenhando, ali você fica falando muito do processo, do procedimento, da técnica do produto, só que aquilo fica solto no paciente. Às vezes o médico usa uma expressão que o paciente não consegue na mente dele associar com nada. E se ele perde essa associação cerebral da palavra com a imagem, ele então não consegue entender o que você está dizendo. Fábio Galetti, minha amiga Lívia Lira, que é vascular, né, que é nossa amiga, então é nossa amiga, né, doutor Fábio? Utiliza desenhos para orientar pacientes com muito bom resultado. Eu sei. Sabe como que ela faz? Inclusive, a Lívia, ela é uma amiga, tá? E uma médica, cliente nossa aqui da Seven, que a gente faz a consultoria dela há muito tempo, assim, uma pessoa fantástica. E uma vez ela veio para a nossa consultoria e eu sempre tive, a minha vida inteira, uma mesa de vidro escrevível. E aí a Lívia ficou louca com essa mesa. Sabe? Ela falou assim, não acredito que porque todo mundo que chega na minha sala e eu começo a escrever na mesa, fica, meu Deus, você vai riscar a mesa, tipo, dá aquele susto. Mas ela é preparada para isso. E a Lívia também adotou isso, porque ela é uma médica vascular, então ela desenha cada etapa
do tratamento do paciente, desenha graus, ela monta a escala, e isso é uma técnica de apresentação fantástica, tá? Eu estou usando o slide aqui com vocês por uma questão de funcionalidade, mas se eu quisesse aplicar com vocês a melhor técnica de apresentação, sabe qual seria? Flipchart. Ela é superior ao slide. Por quê? Porque enquanto eu desenho algo, né, no papel, vamos chamar assim, no papel, onde você quiser escrever, isso retém a atenção, porque eu foco ali no processo que está acontecendo e eu consigo focar mais, né, como ouvinte, como, né, como uma pessoa que está ali assistindo. Então, essa técnica, ela é fantástica, tá? E a foto pré e pós ajuda sim. Se você não pode usar a foto pré e pós na sua comunicação externa, você pode usar essa foto, essa imagem na comunicação interna, né? Seguindo ali as regras, né, de legalidade. Outra questão, uma técnica super importante. Se aprofunde na objeção do paciente. O que é isso? É assim, a gente já aprendeu o que é objeção, tá, gente? Então, objeção, na linguagem comercial, né, em linguagem de negociação, objeção é tudo aquilo que me leva ao não. Por que o paciente não está aderindo ao tratamento? Por que o cliente não está comprando, tá? É o não do paciente, a objeção. O que é se aprofundar na objeção? Então, eu vou usar um exemplo da dermato, tá? Muitas vezes o paciente ele vem e ele recebe ali um orçamento. E aí ele olha para o orçamento e ele acha caro. Ele fala assim, nossa, mas com esse preço, esse valor, eu faço uma cirurgia plástica. Então, isso é uma objeção. Olha, ele está querendo dizer, porque aqui são 9 técnicas para você ir além das palavras. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que ele não vai comprar, porque ele achou caro. Porque ele acha que a cirurgia plástica é superior, às vezes, àquele procedimento. Então, ele não percebeu o valor. Então, o que a gente tem que fazer nessa hora? A gente tem que se aprofundar, não tem que fugir. Eu não tenho que partir para... Porque o que a maioria dos dermatologistas ou das pessoas fazem nessa hora? Volta lá para a venda tradicional, fica ali insistindo. Não, mas é porque aqui eu estou usando o produto tal, aqui esse procedimento aqui ele é muito bom, você vai gostar. Olha a sensação de que você está insistindo com ele. Não, use essa técnica aqui. Se aprofunde na objeção. O paciente falou assim, mas com esse valor eu faria uma plástica. Você tem que perguntar para ele, fazer a plástica é uma opção para você? Fazer a plástica é o seu desejo? Porque, na realidade, o médico está ali, porque estão me perguntando aqui, mas ele fazer uma plástica está mais que correto, porque o doutor José aqui, Armando, é um cirurgião plástico. O que acontece? Se o paciente procurou um dermatologista, e nós não estamos aqui para vender, nós estamos aqui para orientar, e o dermatologista chegou ao ponto de prescrever um tratamento, é porque ele está orientando que para aquela necessidade do paciente, existe um tratamento. E essa é a prescrição. Então, isso, né, na questão do médico, da orientação do médico. Quando você se aprofunda na questão, vai vir à tona a real objeção desse paciente. Será que ele está fazendo isso usou essa expressão da cirurgia plástica só para desvalorizar o procedimento? Será que essa é a intenção dele? Porque ir além das palavras é alcançar a intenção. Será que essa é a intenção? Ou será que a intenção dele é, de fato, fazer uma cirurgia plástica? E ele precisa ser conduzido para a cirurgia plástica. Então, se aprofundar na objeção é ajudar o paciente. É ajudar a ele se conscientizar do que ele realmente quer. Ele está te colocando contra a parede ou ele realmente está manifestando um desejo que precisa ser mapeado? Porque se você, às vezes, é um dermatologista e está diante de um paciente inseguro, muitas vezes é melhor deixar o paciente realmente seguir o caminho dele e procurar aqui o doutor José Armando, que é cirurgião plástico, né? Então, a gente precisa se aprofundar na objeção para entender qual que é a intenção por trás daquelas palavras. E isso é fundamental para que o processo funcione corretamente, né? Então, não é ter medo, tá? Por isso que eu usei aqui o desenho de um mergulhador. E a questão de você fazer um desenho, o desenho do produto na cabeça do paciente. Não é do produto aqui, é do processo, tá? É você desenhar o processo. Existem pessoas que são muito inseguras quanto àquilo que elas... quanto ao processo de decisão. Elas são inseguras para tomar uma decisão.
Então, para elas se sentirem tranquilas nessa situação, elas precisam enxergar início, meio e fim. Então, doutor, onde que isso começa e onde que isso termina? O que vai acontecer em cada etapa? Então, esse desenho do serviço, do tratamento, precisa estar muito bem claro. E aí entra a questão aqui que o doutor Fábio colocou, da doutora Lívia Lira, que ela desenha um processo e que ela usa hoje essa técnica do vidro, tá? Eu tô aqui em cima. Aqui, para vocês terem uma ideia, a gente está na sede nova da Seven, né? Eu pedi no projeto da minha arquiteta que tudo fosse escrevível. Então, se você chegar aqui, eu tô na sala de reunião. Aqui a mesa é escrevível. A minha sala de atendimento, a mesa é escrevível. O meu quadro atrás é escrevível. Tudo é escrevível por conta disso, porque é um recurso muito rico, tá? Muito importante para as pessoas entenderem. Ele é didático. E você oferecer uma oferta, você ter ali uma oferta irresistível. E aqui eu coloquei propositalmente, dentro dessa questão da oferta irresistível, o desenho de um presentinho. Porque surpreenda o seu cliente, procure encantá-lo. Só um minutinho. Procure encantá-lo. Então, você ofereceu ali um programa de tratamento para ele, por que não, ao final, ter algo que ele não está esperando e falar assim, olha, para você que é o meu, né, minha paciente querida, que sempre está aqui prestigiando o nosso trabalho, está aqui com a clínica sempre, né, quando tem que procurar um tratamento é a gente que você procura, eu preparei isso aqui para você. Ou ainda, né, nesse período agora da quarentena, tem muitos médicos em dúvida se, ao retomar as atividades, para segurar os pacientes, precisam fazer promoções, precisam reduzir preços. Não, gente. Se você, primeiro que isso realmente desvaloriza demais o seu trabalho, porque nós não somos mercantil, né? Não é uma atividade mercantilista. A gente não está aqui para fazer barganha. A gente está aqui para agregar valor. O paciente ele tem que perceber, você tem que se valorizar, você tem que cair na mesma condição da médica do exemplo que eu dei da minha consultoria de hoje, online, que no terceiro encontro ela já estava se sentindo outra, sabe? Ela já estava aprendendo a dizer não quando necessário para o paciente de uma forma gentil, mas também sabendo reconhecer o paciente, preparando coisas, né, interessantes para esse paciente quando necessário. E aí, olha que legal. A gente começou essa etapa aqui fazendo mapeamento, né? Falando sobre a necessidade de você mapear a emoção do paciente e as 9 técnicas para você enxergar, entender a intenção do paciente, ir além das palavras. Agora, a gente vai associar alguma técnica com o momento que o paciente ou a emoção que ele está sentindo naquele momento. É um exercício que a gente vai fazer, tá? Então, vamos lá. Para o paciente alegre, que tipo de técnica, de qual dessas técnicas você utilizaria diante de um paciente alegre? O que você faria? Gente, se vocês puderem escrever aqui algumas coisinhas, tá? Seria legal. Então, se o paciente está alegre, que tipo de técnica, daqui das 9 técnicas, você poderia utilizar com ele? Elogio, espelhamento, ficaria feliz também, porque é o espelhamento, mas eu usaria elogio. Porque é muito gostoso, se a pessoa está feliz, você poder reconhecer que ela está, né? E aí isso também vai te alegrar, e aí vai gerar um espelhamento. Então, elogio e espelhamento foram os campeões aqui. Se o paciente apresenta raiva, ele está com raiva, que tipo de técnica você pode utilizar? Vou deixar as técnicas aqui para vocês poderem se recordar. Voz, muito boa. Eu também utilizaria a voz, sabe? E também assim, eu também utilizaria espelhamento, tá, gente? Porque se o cliente vem e ele se tranca e tá com raiva, você vai usar a voz com tranquilidade. Olha só, a gente mesclando, é uma técnica mista. Você vai usar a voz com tranquilidade, mas você se fecha também. Você se fecha com o intuito de se abrir, tá? Para você poder também gerar o rapport. E aí você está fazendo isso com consciência. Então, isso é bem importante. Essa postura corporal, ela é o rapport, tá? Então, essa questão. Gostei, doutor José, se aprofundar na objeção. Perfeito, se aprofunde, porque ele tá ali com uma questão. Então, é você reconhecer, né, que aquilo que ele está dizendo é importante. O se aprofundar na objeção, ele tem essa intenção, tá, gente? Tem a intenção de descobrir
qual é a real objeção, né? Deixar a real objeção mais clara para a pessoa, para o próprio paciente, e também para essa questão de você gerar ali um próprio espelhamento, assim, de você mostrar para o paciente que aquilo também é importante para você. Então, o espelhamento para quem está com raiva é importante. Se aprofundar na objeção gera espelhamento. Então, isso é super importante. Vamos lá. Terceira emoção. Se você identifica que o paciente ele está triste, está frustrado com alguma coisa, qual a técnica que você utilizaria com ele? História. A história está ganhando. Interessante a história ganhar. Não é muito comum para paciente frustrado. Elogio. Eu usaria o elogio também. Sabe por quê? Porque a técnica de elogio, ela também pode ser chamada de levanta astral. Então, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Vamos supor que a pessoa ela chegou cabisbaixa, um pouco triste. Você tanto pode elogiar, quanto você pode fazer uma pergunta levanta astral. Que pergunta é essa? Vamos supor que você saiba que a pessoa ela tem um filho, ou você saiba que ela tem um pet, um cachorro, um gato. Você chega para ela e pergunta assim: ai, como vai o seu cachorrinho, né? O Bob, vamos chamar de Bob. Como vai o Bob? Gente, se a pessoa é apaixonada por cachorro, é inevitável, na hora, o semblante dela se abrir. É inevitável. Se ela tem filhos, você perguntar do bebezinho, ai, como vai a Aninha, que é a bebezinha, a filhinha? Na hora, o semblante se abre. E isso gera uma alteração ali emocional positiva. Então, isso é muito interessante. Nossa, oferta irresistível, aí ninguém aguenta. Se chegar com um mimo e falar assim, olha o que eu preparei para você. É sensacional. Então, o que eu estou tentando despertar aqui em vocês é essa inteligência comercial de entender que o que é venda de fato, de tirar o aspecto feio da venda, da palavra venda, encare a palavra venda com naturalidade, né? E conduzir o processo de forma consciente, fazendo o mapeamento da emoção, entendendo com quem você está falando, qual é o momento desse paciente e utilizando alguma técnica ali para que essa pessoa se sinta bem com você, tá? E se a pessoa estiver ali apático? O que você pode fazer para essa pessoa que está apática? Ela não se manifesta, tá? Ela tá ali, você não consegue fazer uma leitura correta dela. Desafio. Desafio é bem interessante, concordo, sabe? De dar aquela provocadinha no paciente. Olha, você se acha capaz de seguir por esse tratamento, por esse caminho, de cumprir a próxima etapa, né? Em quanto tempo você se acha capaz de cumprir essa nossa missão aqui, esse nosso desafio, né? A questão da história também eu acho bem legal aqui para o apático, sabe? Para poder trazer, porque ele está aqui embaixo e você está aqui em cima. Então a história dá aquela nivelada assim em vocês. Desenhar o processo, concordo. Então, gente, fazer isso, por mais que vocês já façam isso de forma intuitiva, muda o resultado. Se muda a perspectiva, muda o resultado. Se muda o significado, muda o resultado. Só de você já pensar na palavra venda de uma outra forma, positiva e leve, já vai mudar o seu resultado. Só de você entender que é responsabilidade sua chegar no final da história, para o paciente chegar no final da história e valorizar tudo que aconteceu antes, já muda o resultado. Então, isso tudo é muito legal. Bom, aqui eu vou trazer para vocês uma sequência aqui que também vai te ajudar a alcançar o sim com o paciente. Então, primeira coisa é você entender que você vai continuar fazendo na sua abordagem médica com o seu paciente a anamnese tradicional, que é perguntando o que te incomoda, o que te trouxe aqui, como posso te ajudar. Isso geralmente é o clássico que os médicos fazem, né? Só que, no entanto, a gente precisa ir além, porque a gente precisa realizar o tal do assessment emocional. E como que a gente faz esse assessment emocional? Então, aqui eu vou sugerir
dois tipos de perguntas para vocês. E a minha recomendação é que vocês realizem as duas, tá? Então, depois que você fez a primeira abordagem com o paciente, perguntando o que incomoda, como posso te ajudar, você então vai começar o assessment com essas perguntas. Ou perguntar, por que isso te incomoda tanto? Ou, em que momento isso te incomoda? Por quê? Porque aqui o paciente está sentindo, quando você faz essa pergunta, ele sente que você tem real interesse nele, na vida dele, né, no bem-estar dele. Só que aqui tem um viés, uma questão, que é o seguinte: para que ele possa te responder, por que que tem um sinalzinho negativo ali do lado dessa segunda questão, aqui desse segundo momento? Porque para que ele possa te responder, ele vai para o passado, porque a mente dele vai levá-lo para alguma memória. Ele vai ter que resgatar alguma coisa na memória dele para poder te responder. Então, se é uma questão, por exemplo, do paciente que está num tratamento ali de estética, vamos colocar assim, de estética médica, ele vai pensar a respeito daquilo. Ele vai falar assim, nossa, eu tô aqui porque eu tô me sentindo com a minha baixa estima, minha autoestima baixa, o meu casamento não tá legal, meu marido, eu ouvi isso do meu marido outro dia. Então, algum sentimento negativo virá nessa hora, tá? Baseado numa lembrança que ele tem. Só que isso é importante, porque num processo de inteligência comercial, não sou eu que estou vendendo. É a pessoa quem está chegando à conclusão sozinha. Então, você não é o fim, você é o meio. E você, então, precisa estar estruturado na sua abordagem de uma forma correta. Então, por isso que você vai se interessar pelo paciente, de perguntar por que que aquilo está incomodando. E aí, então, nessa hora virá um sentimento que ele tem que se conscientizar do porquê. Isso faz parte da adesão, porque ele vai aderir ao tratamento se ele encontrar sentido naquilo que ele está fazendo. E aí, então, você não para por aqui, porque se você parar o seu diálogo por aqui, você vai estar congelando o seu paciente numa emoção negativa. Então, por isso que você precisa fazer a pergunta seguinte, porque ela vai trazer um sorriso para a vida do paciente, que é você perguntar assim: e como você gostaria de se sentir? Como você gostaria de se ver? Como que você, né, o que você gostaria que acontecesse ao final, né, do tratamento? E tem muito médico que evita essa pergunta porque tem medo de se deparar com uma expectativa muito alta desse paciente. E deve ser o contrário. Você, enquanto médico, não tem que ter medo dessa pergunta, porque ela causa um bom sentimento no paciente, por esse motivo, em primeiro lugar, porque quando você pergunta ao paciente como ele gostaria de se sentir, ele vai para o futuro. E aí, então, ele já se imagina da nova forma. E o nosso cérebro, ele não faz distinção do que é uma imagem imaginada, imaginária, ou de uma imagem real. Tudo é imagem, é um código só. Então, ele já se vê dentro do tratamento. Então, isso aqui é o passo a passo para você chegar ao sim com o seu paciente. Para você ajudá-lo a se conscientizar do que ele veio fazer ali e do que ele está em busca, de qual que é a expectativa dele. E se você, aí o segundo motivo pelo qual você deve fazer essa pergunta, e a questão é, você também compreender enquanto profissional qual é a expectativa dele, não tem que ter medo. É o contrário. Porque você, enquanto profissional, se você é um cirurgião plástico, você está lidando ali com um paciente que acha que vai entrar numa máquina, vai sair de um jeito, entrar na máquina de um jeito e vai sair da máquina 10 quilos mais magro, vai sair da máquina 10 anos mais jovem, né? Você precisa ter consciência de quem é esse paciente, qual a sua expectativa. De modo que você também tem a sua chance de decidir se você quer seguir com esse paciente ou não. Então, é aquela história. Não seja escolhido. Saiba escolher. Tem paciente que simplesmente não é para a gente. Né? Não é para a clínica, não é para o médico. E a gente também tem que ter essa sabedoria, sabe? Esse discernimento de saber com quem a gente quer lidar. Então, não tenha medo dessa pergunta, tá? Ela é sua amiga. Ela pode te ajudar, se bem aplicada. E é importante, mais do que você saber perguntar, é importante também você saber em que momento perguntar. Você tem que criar ali com o seu tom de voz, né, um contexto para poder perguntar. Então, o paciente, ele chegou, você fala assim, o que te incomoda? Ah, entendo.
E por que que isso te incomoda tanto? Então, você vai passando de página junto com o seu paciente. E aqui eu quero ressaltar uma questão muito importante nessa história, que tem médico que muitas vezes se atropela. Em que momento? O que faz com que o médico se atropele? Na hora em que você está fazendo essa abordagem com o paciente, muitas vezes você já está ali fazendo um pré-julgamento de que o paciente não pode, ele quer tudo, mas ele não pode pagar. E você está colocando o dinheiro na frente. Colocar o dinheiro na frente, enquanto você está fazendo exame físico, exame clínico no paciente, é mudar de página precipitadamente. O dinheiro tem o momento dele. Vender não é passar preço. Vender é um processo. Começou lá na casa do paciente e está ali dando sequência com você, com o paciente na sua frente. O momento do dinheiro é o momento do dinheiro, seja você passando o orçamento ou seja a colaboradora da sua clínica. Mas não deixe o fator dinheiro atrapalhar a prescrição médica. Você precisa ser médico na integralidade. Você precisa atender a necessidade do paciente, orientar o que o paciente precisa. O dinheiro será tratado no momento oportuno, na página dele. Não mude de página na hora errada. Tá? Mantenha-se na mesma página que o seu paciente. E mesmo que ele fale assim, nossa, doutor, mas isso que você está me propondo deve ser muito caro. Use das palavras de comando. Fique tranquilo. Vamos primeiro nos preocuparmos com o seu bem-estar, com a sua saúde, com o que é melhor para você. Nós temos formas flexíveis de pagamento, nós podemos estabelecer etapas de tratamento, mas a gente agora tem que se preocupar primeiro com você, com o seu tratamento. Então, é importante você passar esse panorama para o paciente, né, do que ele está em busca, do que ele precisa, e tratar o dinheiro no momento certo. Aqui a Sara está sugerindo que é importante reconhecer a sua persona e o seu público-alvo, sim, para poder desenvolver, né, bem a comunicação. E eu quero trazer aqui para vocês tanto uma indicação de leitura, tá? Que ela pode surpreender. Por mais que você olhe para essa leitura e fale assim, nossa, mas isso é para vendedor. Essa leitura vai te surpreender, tá? Porque o Aaron Ross, hoje ele é um fenômeno, tá? No Vale do Silício, digamos assim, a maior autoridade em vendas no Vale do Silício. E ele tem alguns best-sellers, um deles é esse, Receita Previsível. E ele traz essa frase que serve pra gente. Eu acho que você vai se encontrar nela. Enquanto ele, que poderia estar falando daquela venda de barganha, olha o que ele está falando aqui. Que grandes vendedores identificam o quê? As reais necessidades que se escondem onde? Atrás dos desejos dos clientes. Então, se você quer desenvolver uma inteligência comercial, você precisa fazer o que a Sara acabou de falar. Você precisa ser um especialista em paciente. Você precisa desenvolver a habilidade de ir além das palavras, de alcançar a intenção desse paciente. Esse não que ele está me falando, o que ele está querendo dizer com isso? E aí você tem, para você descobrir, você também não tem que ser só adivinho. Você tem que apenas saber perguntar e usar e pode usar uma daquelas 9 técnicas que nós comentamos ali. E olha o que o Aaron Ross traz de dicas para a gente nesse livro. Que ele coloca aqui as melhores práticas de vendas. E ele coloca o seguinte: encurte os ciclos de vendas e aumente a produtividade. O que é encurtar ciclo de venda? Que palavras são essas aqui? Bom, ciclo de venda é o quanto tempo leva para o meu cliente comprar de mim. Então, existem algumas vendas, por exemplo, as vendas, às vezes, de uma cirurgia, tá? O fechamento de venda de uma cirurgia. Muitas vezes, ele pode levar mais tempo, porque o paciente, às vezes, precisa juntar o dinheiro, o paciente precisa se programar no calendário dele para estar ali, né? Para poder fazer aquele tratamento, aquela cirurgia. O paciente, às vezes, precisa fazer exames, né, para se preparar para a cirurgia. Então, existem N fatores ali que fazem com que o momento em que o paciente recebe a indicação até quando ele fecha a venda, demore. Reprodução assistida. O paciente vai, faz os exames, faz o retorno, recebe o diagnóstico. Então, você tem um processo. E aqui,
o Aaron Ross, ele está sugerindo que você se preocupe em encurtar esse ciclo de vendas. Então, eu gosto muito de usar um exemplo de quem faz transplante capilar, porque eu já fiz, né, montei clínicas, algumas clínicas de transplante capilar. E é muito comum o cirurgião do transplante capilar chegar e falar assim, olha, Silvana, eu quero montar minha clínica de transplante, sou cirurgião e não faço parte clínica. E eu falo, oi? Não faz não? Por quê? Tem muito cirurgião plástico também, né? Que, assim, gosta de operar e não valoriza tanto os procedimentos ancilares. E isso, gente, é um desperdício. Por quê? Porque o procedimento clínico, ele pode ser um encurtador de ciclo de vendas. Porque o paciente veio, para ele poder fazer um transplante capilar, pode ser que ele leve uns 3 meses para poder fazer, por N fatores. Mas ele começar o processo ali, né, de prevenção, ele pode começar hoje. Em muitos casos. Então, eu já tive casos, por exemplo, da gente fazer uma modelagem de uma clínica e a gente prevê a receita para daqui 3 meses. E o fato da gente fazer o procedimento clínico bancou a despesa, a gente chegou em ponto de equilíbrio com a clínica no primeiro mês, por conta justamente desses procedimentos. Então, procure desenvolver uma estratégia na sua clínica de colocar vendas menores ali, tratamentos menores que atendam a necessidade do paciente e encurtem esse período, sabe? Então, por exemplo, na reprodução, tem clínicas que fazem parcerias com laboratórios para fazer a coleta do exame clínico dentro da clínica. Por mais que ela não esteja ganhando dinheiro com aquele exame, ela está gerando um conforto para o paciente e encurtando o ciclo de venda. Por quê? Porque se o paciente já sai do consultório, já quer fazer ali o exame de sangue dele, tem um coletor ali, o exame já vai chegar mais rápido, porque ele não vai ter que agendar em outro lugar, lá, 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 lá. Isso também é uma estratégia indireta de você encurtar o seu próprio ciclo de vendas. E aí, ele coloca essa outra dica aqui. O que realmente importa para os clientes? Os clientes estão preocupados em resolver seus próprios problemas e necessidades. O que ele quer dizer com isso? Que o paciente ou o cliente, ele não está interessado em tudo que você tem a oferecer para ele. Ele está interessado se aquilo resolve a questão dele. Então, tem que ser resolutivo. E por mais que na área da saúde a gente tenha essa questão de, eu não posso prometer resultado. Tudo bem, você não pode prometer resultado, mas você pode oferecer compromisso? O compromisso de que você vai oferecer o melhor para o seu paciente? Então, ele precisa de algum tipo de garantia, mesmo que a garantia seja Joe, garantia sou Joe, no sentido de... Aqui a gente ouviu aqui o nosso colega falando a respeito da doutora Lívia Lira, ela é uma vascular, sabe que ela fala assim, olha, eu cheguei num nível de conhecimento hoje que eu ofereço, que eu tenho garantia, uma segurança técnica de oferecer excelentes resultados para o paciente, porque eu tenho diversas opções de caminhos aqui para oferecer para ele. Eu posso não oferecer 100% de resultado, mas eu posso oferecer o melhor resultado que os meus recursos podem oferecer. Então, só que o paciente ele precisa se sentir seguro nessa relação, nessa condição, tá certo? Crislaine, não entendi como driblar o paciente no exemplo que você deu sobre o valor do procedimento ser questionado. Se não for o desejo fazer cirurgia, então qual a melhor resposta para valorizar o seu procedimento? Ah, tá. É porque se for, né? É porque assim, quando você pergunta para o paciente se a cirurgia ela é de fato uma opção para ele, ele vai chegar à conclusão de que ele está usando a cirurgia só para poder criar uma barreira ali com você. Aí você vai usar aquelas palavras de comando que eu te falei. Você vai falar assim para ele, olha, em relação a valores, fique tranquilo. Estamos nesse momento de entender o que é melhor para você. Nós temos condições flexíveis de pagamento e nós vamos ver o que fica melhor na sua situação. E também nós podemos transformar o seu tratamento em etapas, tá? Então, você tem que mostrar para ele que ele tem opções. Opções de pagamento, opções de fracionar o tratamento que ele vai fazer. Mas usar essa expressão, fique tranquilo, é muito importante, tá, Crislaine? É muito importante. Sou oculoplástica e a maioria dos pacientes entram no meu consultório achando que eu vou fazer a blefaloplastia pelo convênio. Em que momento eu falo que o convênio não autoriza mais e eu faço apenas particular? Na realidade, o que é interessante fazer nesse caso aqui é você fazer uma pergunta, fazer uma triagem no telefone, tá? Antes do paciente chegar, perguntar assim para o paciente: qual é o seu interesse? É uma consulta para
Aí eu não sei exatamente quais são os procedimentos, né? Uma consulta para uma situação, uma doença, uma questão dessa, ou uma avaliação, uma consulta para a blefaroplastia. Nós perguntamos isso porque a blefaroplastia nós conseguimos consultar pelo convênio. No entanto, é importante saber, né, que é um procedimento que a doutora ela faz né, assim, de forma particular, o convênio não cobre. Assim, aqui no momento talvez minhas palavras não sejam as melhores, mais bem escolhidas, né, para poder fazer, mas fica aqui a minha sugestão de fazer essa triagem no telefone, de procurar entender quem é esse paciente e de dar essas opções para ele. Inclusive, na estética, na dermatologia estética, quando a gente tem essa questão do médico fazer a dermatologia clínica pelo convênio e a estética pelo não convênio, a gente abre mão da consulta, a gente faz uma avaliação para um procedimento estético, cobra por essa avaliação, só que caso ele feche o procedimento, a gente gera algum abono. Então, é o estímulo que o paciente tem para poder fechar o procedimento, né? E para poder ter esse reembolso e tudo mais. Então, eu trabalharia um pouco melhor aí a abordagem diretamente no telefone. E para a gente fechar aqui as questões do Aaron Ross, a gente tem essa questão. Venda somente após criar um plano de sucesso para o cliente. Ou seja, o paciente ele precisa ver vantagem no plano de tratamento. E aí, com esse plano criado, você vai causar essa questão aqui, que você não vai estar empurrando, você vai estar puxando a venda. Quando o paciente ele percebe valor, não é você que fica insistindo com ele para ele comprar. Ele vai levantar a mão e falar assim, doutor, nossa, isso que você está me falando faz todo sentido, eu quero isso. Então, essa puxada é a tal da levantada de mão. Ele sentiu, percebeu tanto valor que ele levantou a mão. E aí ele disse, doutor, é disso que eu preciso, é isso que eu quero. Então, essas abordagens, elas são necessárias para que a gente aumente taxa de adesão, né? Na famosa taxa de conversão, ok? Independente do que você faça, eu quero que você leve essa mensagem para o seu coração. Nada grandioso jamais foi realizado sem entusiasmo. O seu entusiasmo, ele é contagiante. Se você faz tudo com alegria, o paciente ele percebe segurança no que você está fazendo, né? Você modula a emoção do seu paciente, né? Então, introduza isso na sua vida, na sua abordagem com o paciente. Demonstre para o paciente o entusiasmo que você tem em cuidar dele, né? Em oferecer o melhor, né? E realmente, assim, ele vai perceber o seu diferencial. E aqui eu deixo essa questão para vocês, que o grande diferencial na comunicação é o alinhamento. Nós precisamos de conexão. E enquanto o paciente estiver te trazendo a emoção dele e você estiver tentando reagir com a sua razão, não vai haver ponto de empatia. E o que nós precisamos é dessa conexão com ponto de empatia. Então, faça o assessment emocional para poder criar esse ponto de empatia com o seu paciente. Independente, tá? Do que você faça, se a gente está aqui falando de números, a gente está aqui falando de coisas de rotinas, eu quero deixar essa mensagem para você. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Quanto mais humanidade você colocar dentro do seu processo, mais uma humanidade com consciência e não apenas intuitiva, mais próximo do resultado que você quer alcançar, você estará. Gente, valeu a pena dedicar esses minutos, esse tempo aqui com a gente, né? Lembrando que a partir de segunda-feira nós teremos as inscrições abertas para a Escola de Gestão Aplicada, ok? E vocês são os nossos convidados aí para fazerem parte dessa que é a maior comunidade de médicos gestores do Brasil. Vou ler aqui alguns recadinhos que vocês estão colocando. Muito obrigada para vocês que estiveram aqui conosco, né, nessa live. Obrigada. Temos aqui Chambarelli, excelente, parabéns, obrigada. Nívia, nossa, muito. Flávia Seródio, excelente aula, parabéns, obrigada. Doutora Ana, tá aqui, gente, sempre. Ver e rever, obrigada, querida. Doutora Thalita, valeu muito. Fiquei surpresa que a doutora Ana tá na consultoria com a gente, tá na Escola de Gestão Aplicada com a gente, tá nas lives com a gente. Nossa, e é um amor, assim, né? Doutora Thalita, valeu muito, obrigada. Doutora Lua, maravilhoso.
Gente, muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Então, aqui vários recadinhos. A doutora, olha, essa aula está gravada, tá? Para quem não pôde participar hoje ou pegou pela metade, a gente vai disponibilizar para vocês. Então, doutor Rodrigo falou fantástico. Seven está na minha wishlist. Ah, que delícia. Prazer, viu, doutor? Então, a gente está encerrando aqui a aula de hoje. Obrigada por vocês que ficaram conosco até esse momento. E nós teremos segunda-feira o nosso Top One, né? Então, o nosso tema mais votado de todos, que é o que eu devo controlar na minha clínica. Então, qual é realmente os relatórios gerenciais que eu preciso manter na minha clínica? Então, muito obrigada para vocês que estão aí e até segunda-feira. Um beijo grande.